Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Lima, sou da EMP e aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês das certificações que temos na Kanban University, né? Então eu vi que o pessoal está com muita dúvida, não sabe exatamente quais são as trilhas, né, que dá para evoluir na carreira de Kanban e aqui a gente vai explicar um pouquinho, tá? Então só para mostrar para vocês, eu estou aqui no site da Kanban University, né? Então aqui a gente consegue buscar algumas informações, tá? Onde a gente consegue ver aqui alguns treinamentos e o currículo, né, a carreira aqui para você desenvolver, né, dentro da Kanban University. Bom, o que acontece, né? Há uma certa confusão quando a gente fala de treinamentos, tá? Então, o primeiro aqui, né, que é esse amarelinho aqui de baixo, é o TKP, que é o tal do Team Kanban Practitioner, né? Então, qual que é a ideia desse treinamento? Ele é um treinamento bem mais resumido, mais simples para você fazer uma implementação Kanban, né? A gente pode por assim dizer. Óbvio que tem algumas coisinhas aí mais que não são incluídas nos outros treinamentos, mas é para você começar Kanban com um time, tá? E o Kanban, né, em essência, ele é orientado a serviço. Então a gente pode ter time, fluxo e serviço, né? Então a gente pode ter essas três estruturas, perdão, e aí você pode também aplicar, né? É um treinamento curto de 8 horas, que geralmente é o que o pessoal começa a fazer, né? Eu não comecei a minha carreira no TKP, eu comecei a minha carreira no KSD, que era o antigo KMP1, e não tem um pré-requisito para poder fazer esse curso, né? Você pode fazer direto os outros cursos aqui da Kanban University, tá? Não é um pré-requisito para você seguir a carreira, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui esse Team Kanban Practitioner que eu avisei, né? Que eu falei agora para vocês, expliquei um pouquinho. E tem essa trilha de Kanban Management Professional, né? Ou o tal do KMP. Bom, o KMP, né? Ele inclui dois treinamentos, né? Ele inclui o Kanban System Design, KSD, que antigamente era chamado de KMP1, é a mesma coisa. É um treinamento de 16 horas para você começar a fazer uma implementação Kanban dentro de um serviço, que pode ser um time, pode ser vários times, pode ser um fluxo completo. Ele tem as informações do TKP, mas ele tem também as informações de como iniciar, né, usando o Static, né, uma abordagem evolucionária que é bem interessante para você aplicar, né, e ele já começa a dar uma introdução no material que a gente chama de KMM, que é o Kanban Maturity Model, que é sim um material de referência para a gente saber todas as práticas que a gente pode utilizar para a implementação, né? Então aí o que acontece? Fazendo-se o KSD, né, que está até aqui embaixo, em seguida você pode fazer, não é obrigado a fazer o KSI, né? Que aí o que você vai utilizar? Você vai pegar todas as experiências que você teve com o KSD, mais uma visão, né, de como eu consigo ter uma abordagem evolucionária nas implementações que eu fiz. Então aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais nas técnicas de diagnóstico, de análise, a gente vai falar sobre comportamentos de sistema 1, sistema 2, a gente vai olhar métricas um pouco mais apuradas aqui, também é um treinamento de 16 horas, né? Mas para você conseguir a designação KMP, você precisa fazer tanto o KSD ou o E ou KSI, né? Eu ia falar E, né, que é o KMP1 ou o KMP2, que se torna o KMP de fato, né? André, por que esse nome foi alterado? Bom, fazia todo sentido, né? Porque antes você tinha uma trilha inicial de KMP, né? Então tinha o KMP1 e KMP2. E aí com esse rebrand, né, nos nomes dos cursos, eu acho que ficou muito mais orientado para o objetivo que ele é, né? Então a gente vai fazer uma implementação do sistema Kanban, Kanban System Design, e a gente vai fazer um improvement, uma melhoria nos sistemas Kanban. Kanban Systems Improvement, né? Então faz todo sentido fazer essa alteração. Tendo essas duas designações, você tem um KMP. Bom, vamos lá. Aí a gente tem um divisor de águas aqui, né? Se você quiser seguir a carreira de coaching, né, digamos assim, você precisa evoluir para fazer um treinamento de KCP e depois você conseguir a designação maior, que é a AKC, tá? Se você não está interessado em evoluir a sua carreira aqui,
Se quiser apenas, né, como se fosse algo bem simples, né, não menosprezando de forma nenhuma. Mas se você quiser simplesmente ser um trainer, né, de Kanban, não seguir a carreira de coaching, né, ou do método Kanban, você pode ser um trainer. Só que para ser um trainer você precisa ter um KMP e também você precisa ter alguma implementação que você já realizou, porque você usa essa implementação como case aqui de referência para até você ensinar os seus alunos, tá? Aí, para você ser trainer de Kanban, você precisa fazer um treinamento chamado Train the Trainer, tá? Então, treine o treinador, né? Que agora tem em português, mas na época que eu fiz em 2019 não tinha. E aí você passa ali por uma avaliação, eles analisam ali o seu comportamento de sala, sua didática. Então você já precisa ter um pouco de experiência, não é só simplesmente sair do KMP para ser AKT, tá? Bom, se você quiser evoluir na carreira de Kanban Coach para virar AKC, você precisa fazer, né? No caso do Kanban Coach Professional, o que significa? Aí você vai conseguir fazer a implementação dentro de uma organização e aí você vai utilizar dois pilares aqui de treinamentos, né? Que nós chamamos de Kanban Maturity Model ou o KMM, que é um material ali robusto. Ele é baseado até no CMMI, né? Então a gente tem os níveis e tudo mais, né? E é muito legal porque esse material até está disponível de graça, alguns flyers ali no kanbanmaturityModel.com. E aí você faz esse treinamento, entende todas as práticas e como elas foram implementadas em alguns cases, isso vai ser compartilhado. E aí você consegue entender como aplicar o KMM. E você precisa, além de fazer o KMM, você precisa fazer o Kanban Coach Practices. Então a gente vai falar de comportamentos tribalistas, a gente vai falar de pontos de flutuação, né? Então a gente vai falar de tudo isso dentro dessa sala. É um treinamento mais pesado, né? Porque você faz aí num período muito maior, né? A gente fala aí 2 semanas à noite. E fazendo esses dois, automaticamente você tem a designação KCP. Não tem prova, apenas a presença, né? É importante para você tirar essa designação, tá? Então, tendo esses dois cursos feitos, você tira o KCP, né? Agora, se você quiser alcançar aqui o AKC, que é o Accredited Kanban Consultant, esse treinamento aqui, aí você, na verdade não é um treinamento, né? É uma designação aqui no qual você precisa fazer um curso direto com o David Anderson. Hoje mudou um pouquinho, né? Na minha época não tinha essa estrutura ainda. Você precisa fazer um curso com ele, que é bem um valor bem maior aqui, né? Você precisa fazer uma masterclass com ele, né? E aí você também precisa ter um case, né? E aqui você realmente precisa ter um case que tenha evoluído ou não, né? Ter bastante informações, né, desse seu case para que você apresente, né, para a banca examinadora, né? Então você faz o treinamento, depois você se submete a fazer ali um essay, né, que é tipo uma redação do seu case. Eu fiz o meu, deu umas 16 páginas, 18 páginas em inglês. Depois que você faz isso, você passa aí para uma mentoria aí de mais ou menos uns 6 meses, né? Eu fiz com o Joe Spooner, eu fiz com o Juliano Ribeiro, tinha outras pessoas na sala também. Depois que aí eles vão questionar, vão entender como é que você está escrevendo, vão te orientar, é bem legal. Então tem a mentoria individual e tem a mentoria coletiva ali com o grupo. Então tinha um grupo de 6 pessoas, né? Junto com Eric Soa, Joe Spooner e o Juliano Ribeiro, né? E aí o que acontece? Eu fiz esse período, né, de avaliação, submeti meu case e aí depois foi lido, né, por outros AKCs, né? Então eu tive a oportunidade de ter o Alexei Zeglov, né, que é o cofundador do Fit for Purpose, junto com outros 2 consultores Kanban, 2 AKCs, avaliando o meu case. E eles fizeram algumas perguntas, né, no final, para saber os meus conhecimentos, para saber ali como é que era a minha didática. Eles já leram previamente o case, e aí depois que eles fazem uma avaliação de mais ou menos 40 minutos a 1 hora, eles pedem para você aguardar, você fica ali naquela ansiedade, né? Eu fiz isso no final de 2021, se eu não me engano.
e aí depois eles retornam com o resultado, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, né? Se você está interessado, né, nas carreiras de Kanban, no site da Kanban University também tem, tá? E depois eu vou ter um outro vídeo explicando sobre outros treinamentos que não estão vinculados, né, a essa trilha, mas que são interessantes para você fazer na sua carreira aí, que eu nem falei do Fit for Purpose, eu nem falei do Enterprise Service Planning, então eu vou fazer um outro vídeo aí explicando. Mas o objetivo era te explicar sobre a carreira, tá bom? Então, muito obrigado aí por ter assistido, dá um joinha, dá um like, compartilha esse vídeo com outras pessoas também e até um próximo vídeo.